Ok, bom dia, ouvintes. E atenção para as manchetes do programa Nas Entrelinhas de hoje. No Momento Tricô de hoje, rumo à economia sustentável, Rio Mais 20. Seminário em Florianópolis discutiu energia mais limpa, conhecimento, sustentabilidade e integração. Começa agora mais um Nas Entrelinhas. Comigo, Samantha Buglioni e Enio Luiz Espanhol. É um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, UDESC, todas as terças-feiras às 11 horas e 45 minutos. Fique ligado e faça contato conosco através de que e-mail, Samantha? nasentrelinhas.exag@gmail.com. Bom dia, Enio e ouvintes da Rádio UDESC 100.1 FM. Pois é, o mundo vai andando e tivemos a eleição neste final de semana de mais um presidente europeu que foi eleito derrotando o presidente anterior pela crise econômica. É isso que aconteceu na França, Samantha? Pelo que se pode analisar é que essa atualmente é uma das demandas determinantes das escolhas dos gestores públicos representantes da população, né? Se economicamente, do ponto de vista da capacidade de consumo, ou seja, de bem-estar, ou de uma perspectiva médio e longo prazo, o presidente não está dando conta do projeto atual, o pessoal está tirando e colocando o plano B, né? Ou alguém que defenda uma outra possibilidade. Bom, falemos das nossas realidades locais. Temos hoje a presença de um professor que vai tratar sobre a economia sustentável. E vamos ter várias questões que vamos abordar. Mas inicialmente começamos com o Momento Tricô. O Momento de Tricô de hoje, né, o Cofre Social, rumo à economia sustentável, com o professor André Luiz Campos de Andrade, economista e gestor do Ministério do Planejamento. Bom dia, professor André. Bom dia, Samantha. Bom dia, ouvinte. Bom, professor, esse ano é um ano importante, né, para o futuro do mundo e do Brasil nas questões de meio ambiente. Será realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio Mais 20. E isso irá ocorrer agora, em junho, na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, como o mundo caminhou até essa conferência? Como é que a gente pode compreender um pouco esse processo? Bom, esse ano estamos completando 20 anos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a famosa Rio 92, e que basicamente tratou de buscar formas para conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação e conservação do planeta. De lá saíram alguns encaminhamentos importantes para a discussão da sustentabilidade, como as convenções sobre biodiversidade, mudanças climáticas e a Agenda 21, que acabaram pautando a agenda de discussão desde então. E agora, 20 anos depois, exatamente no mesmo local, o Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro, a ONU reúne o planeta novamente para avaliar os avanços, corrigir equívocos e tentar propor uma trilha efetivamente sustentável para o planeta. Muita coisa mudou nesses 20 anos, inclusive o poder econômico das nações, as emissões destas nações. Então é preciso rediscutir a responsabilidade de todos. Professor André, e a Rio Mais 20 vai trazer algo de novo para a agenda ambiental ou apenas avaliar resultados? Eu acredito que sim, que ela vai trazer algumas coisas novas, sim. Ela não apenas vai discutir os últimos anos e renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável, como também discutirá temas emergentes. Basicamente, a conferência vai ter dois eixos principais, tá? Primeiro, a economia verde, como ela poderá induzir o planeta ao desenvolvimento sustentável, também conseguir erradicar a pobreza. E o outro eixo trata de uma discussão sobre a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável, com a possível criação de uma agência da ONU para tratar especificamente da temática ambiental. É algo semelhante ao que a Organização Mundial de Saúde já vem fazendo na área de saúde. E sobre a economia verde, o que está por trás dessa ideia? O conceito do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, PNUMA, para a economia verde, é a economia que resulta em melhoria de bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecologicamente. É um conceito bonito, muito pomposo, mas que talvez não vingue ou não ajude a nos colocar efetivamente numa rota sustentável. O problema desse conceito é que ele dá suporte à manutenção do status quo do crescimento econômico, como meio e fim de nossas vidas. Mas foi exatamente por essa mania de crescimento que chegamos ao estado de crise ambiental, social e econômica no qual nos encontramos nesse momento. Professor André, deixa eu ver se eu estou entendendo. O senhor tem algumas críticas a esse conceito. Sim, não apenas eu, mas com todos aqueles que entendem que o sistema econômico está inserido em algo mais amplo, o sistema ecológico, existindo, portanto, limites físicos ao crescimento econômico.
Isso não está sendo considerado no conceito de economia verde, então pelo menos não da maneira que deveria ser considerado. Se quisermos uma solução efetiva, devemos pensar inicialmente um novo padrão de consumo mais sustentável. Ou você acredita que será possível reproduzirmos na América Latina e na Ásia o padrão de consumo de um norte-americano comum? Vai acabar faltando o planeta. Bom, então, de certa forma, se as pessoas não mudarem, né, o seu padrão e a sua postura individualmente, não tem muita alternativa. Não tem como pensar efetivamente sustentabilidade. Não. Se a gente não mudar esse padrão, se a gente não colocar esse ponto de mudança de consumo, mudança do padrão de consumo na agenda, na crista da onda, vai ser bem difícil a gente atingir a sustentabilidade. Então, você acha que o resultado vai ser negativo dessa conferência? Não necessariamente. O documento que vai sair da Rio+20 é um documento político, diplomático, como todos das outras convenções também promovidas pela ONU. Ele vai ter partes mandatórias e partes apenas orientadoras, para que os países tomem iniciativas no rumo da sustentabilidade. No entanto, as discussões que a sociedade está travando sobre tudo isso também vão gerar resultados não oficiais, tão mais importantes como o documento assinado pelos líderes mundiais. E o senhor vai, para finalizar, né? O senhor vai participar da Rio+20? No próximo dia 15 de maio, vai sair o resultado sobre uma proposta de minicurso que a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, organização do qual sou diretor, fez no âmbito da convenção. A Rio+20 está abrindo espaço para que as organizações troquem experiências com a sociedade. E a nossa proposta foi selecionada na primeira etapa desse processo. Vamos tratar sobre o financiamento das mudanças climáticas, onde basicamente iremos discutir as atuais e futuras fontes de financiamento para as energias limpas, auxílios financeiros às comunidades que já estão sofrendo com mudança do clima, transferência de tecnologia, dentre outros temas. Então, nossa proposta será discutir efetivamente os rumos que devemos tomar para colocarmos o planeta num caminho mais sustentável. Bom, eu diria, né, Eni, que hoje o tema ambiental ele é um tema condicionante das questões, digamos que grandes ou pequenas, não importa se é a Nações Unidas que está promovendo ou se é o que a gente faz dentro de casa. Professor André, muito obrigada pelas suas observações nesse momento tricô. Terça que vem vai ter outro momento tricô. Mas o programa ainda não acabou a discussão ambiental, né, Eni? É uma questão muito importante. Então, nós temos a presença do professor Valério Tornes, que é o professor da ISAG também, e ele vai falar também sobre a questão de energia, sustentabilidade, enfim, questão ambiental. Professor Valério, dias 24 e 25 de abril, aconteceu aqui em Florianópolis o seminário Energia Mais Limpa, Conhecimento, Sustentabilidade e Integração. Quais são, nessa linha, os principais desafios que hoje estamos enfrentando? Bom dia, Samantha, bom dia, Enio, bom dia, professor André. Acho que nós podemos encarar esse evento sobre duas perspectivas. Primeira perspectiva do evento em si, né? Foi a oportunidade que nós tivemos de, em Florianópolis, centralizar uma discussão que trouxe especialistas de diversos países do mundo, né? De diversos países da América Latina, de outras regiões do Brasil, para tratar do tema energia, ou novas perspectivas para o mundo em termos de energia. Esse é o primeiro enfoque que nós podemos ter em relação a esse evento. E o segundo enfoque, que é mais importante que o primeiro, é a importância que o tema ele está tomando em termos mundiais. Hoje é inconcebível discutir-se desenvolvimento, discutir sustentabilidade do desenvolvimento sem que a gente discuta energia. O mundo é movido à energia, o que move o mundo é a energia, sob qualquer perspectiva, sob perspectiva econômica, sob perspectiva social, sob perspectiva ecológica. Então esse é um tema que cada vez mais ele vai se tornar fundamental nas nossas discussões. Professor Valério, a gente observa que a programação foi muito intensa. Eu tenho uma questão, uma dúvida, assim, é possível hoje pensar num conceito de energia limpa? Desse seminário, dessas discussões, surgiu assim, alguma questão mais consensuada em relação a isso? Na verdade, a discussão ela se pautou muito na perspectiva de diversificação da matriz energética para o desenvolvimento. Então, nós temos no mundo hoje as duas principais fontes de energia, né, que é a energia movida a carvão e a energia que tem como fonte primária o petróleo, que são as hegemônicas, as dominantes, mas que têm uma série de problemas em relação à própria continuidade do desenvolvimento no mundo. Então, falar em futuro, falar em desenvolvimento focado somente em energia baseada em carvão e em petróleo é uma coisa que cada vez mais é menos perspectiva. Então, o seminário focou nisso. Bom, se essa é a nossa realidade e o futuro não vai poder ser assim,
né? Mesmo porque são fontes, são recursos naturais esgotáveis, qual é a perspectiva que o mundo tem? Né? Então, o seminário tratou mais dessa perspectiva. Né? Como é que a gente consegue diversificar a matriz energética do mundo, de maneira geral, mas trazendo isso bem para o dia a dia, né? Sem comprometer a qualidade ou aprimorando a qualidade do nosso desenvolvimento. Interessante, a gente vive constantemente nessa contradição do mundo econômico, a lucro a qualquer preço, enfim, são questões muito, muito, muito complexas. E nessa direção eu queria perguntar se nesse tempo de insustentabilidade é possível pensar em sustentabilidade? É mais do que possível, é necessário. Né? A questão que se coloca hoje para a humanidade, nas próximas décadas, no próximo século talvez, não é nem uma questão do que é melhor, é o que é necessário, o que é possível. Né? No ritmo de desenvolvimento que a humanidade imprime hoje, né? O nosso planeta ele vai se esgotar. Né? Numa perspectiva mais curta ou mais médio prazo, isso vai acontecer. Então, falar em sustentabilidade é rever conceitos. Né? Rever conceitos nas mais diversas dimensões. Na dimensão ambiental, na dimensão econômica, na dimensão social, na dimensão política. Né? Então, professor, eu acho que não é uma questão de se é possível, não. É uma questão de necessidade. Não se concebe mais hoje construir o mundo ou construir o futuro a partir de perspectivas que coloquem em xeque a sobrevivência da humanidade. E é isso que está em jogo, fundamentalmente. Esse é um ponto interessante, né? Eu vejo que muitos ambientalistas ou professores na parte de ética ambiental dizem que o problema não é com o planeta em si que ele vai dar um jeito de se reformular, é a nossa espécie que não vai ter condições de sobreviver dentro de um novo contexto, né? Nessa linha, professor, que o senhor está trazendo dessa ampliação assim, da matriz energética, né? Como que a gente consegue viabilizar? É possível hoje pensar num plano que viabilize o acesso a tecnologias mais limpas para as pessoas? Quer dizer, a tecnologia já nos oferece algo? E se ela oferece, por que eu não consigo me apropriar? Quer dizer, por que eu não consigo ter lá em casa uma lâmina fotovoltaica ou um captador de energia eólica a um custo razoável? Onde é que está o nó desse problema? A discussão, então, é essa. Como é que a gente diversifica a matriz energética? Né? Ou seja, como é que a gente incorpora nessa matriz outras fontes? Como é que a gente sai só da energia hidrelétrica ou do combustível, a base de combustível fóssil, a gente começa a aproveitar outras fontes, tipo vento, tipo sol, tipo marés, tipo a energia geotérmica, outras fontes, afinal. Esse é o desafio. Eu, particularmente, acredito que a nossa limitação não é uma limitação tecnológica, né? Ela é muito mais uma limitação econômica. Né? Existem decisões já tomadas em termos de mundo em que os Estados Unidos já definiu que vai reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis, a Europa já definiu, né? O Japão está fechando as suas usinas nucleares, a Alemanha está fechando as suas usinas nucleares, e esses países não fariam isso se não tivessem outras possibilidades já na manga. Né? O grande desafio para o Brasil é como é que a gente corre atrás dessa perspectiva o mais rápido possível. Que quem dominar esse tipo de solução vai hegemonizar o mundo no futuro próximo. Eu queria ouvir também a opinião do professor André, que está conosco sobre essa questão tão importante, a questão da energia, da sustentabilidade. O que você acha, André? Olha, Enio, novamente, eu bato na tecla do consumo. Não adianta a gente pensar em formas de mudar a matriz energética se a gente continuar expandindo o nosso consumo de energia. Então, só que se você continua consumindo mais, você vai expandir mais e mais o seu consumo de energia. Então, antes de se pensar em mudança da matriz energética, que eu concordo, inclusive eu venho estudando esse tema, é necessário também a gente pensar na redução do consumo de energia, que aí sim, você reduzindo menos, você pode até não ter tanto custo para mudar a tua matriz. Agora, o consumo, mudança do padrão de consumo é uma coisa fundamental para a própria matriz energética. Antes da gente mudar a nossa ideia de matriz, a gente tem que rever o nosso conceito de consumo. Então, acho que esse é o grande tema do momento, é um tema que não está sendo colocado na agenda por forças econômicas, forças políticas que acabam prejudicando essa questão, fica mais na academia, no âmbito das ONGs, mas é um tema que é importante, a gente mudar a matriz, sim, só que reduzir o consumo. É necessário isso. Essa temática, professor Valério, lá no seminário aparece de mudança de comportamento ou é algo que ficou, digamos... Não, esse não foi um foco do seminário. O seminário se focou muito nas perspectivas em termos de alternativas energéticas, né? Em relação a essa questão, né, vale a pena a gente somar duas contas, né?
A primeira, o professor já mencionou antes, né? O modelo hegemônico no mundo ele não é generalizável. Não dá para todo mundo ter um modo de vida de um norte-americano ou de um europeu. Essa é uma parte da conta. A outra parte da conta, né? A gente tem o que alguns autores, como Prahalad, por exemplo, chama da base da pirâmide, que são cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que não são consumidores. Para esse, energia não é um problema porque eles simplesmente não acessam a energia. Perfeito. Né? Então a gente tem 2 extremos. Um extremo super consumista e um extremo que nem consumista é. Essa é a equação que a gente tem que fechar quando a gente fala em futuro do planeta. Pelo visto, as velhas discussões de justiça e igualdade, elas reaparecem, né, dentro de uma nova demanda. Professor Enio, bombando o tema de hoje, meio ambiente nas entrelinhas. Muito bom, só que o tempo é curto. Sim, como sempre. E a gente, antes de encerrar, Samantha, eu gostaria de lembrar que amanhã um professor aqui da ISAG vai fazer defesa de tese em Salvador, na Bahia, professor Marcelo Zappellini. Boa sorte para o professor Marcelo. Ok. Então tá, o tempo é curto, inclusive, para nós mudarmos de comportamento nas questões ambientais, eu diria assim, né? Um bom dia para todos e terça que vem... Muito obrigado, professor Valério, professor André. Até terça que vem. Um abraço a todos.